Olha só ainda voltando ainda ao caso do nosso telespectador anterior, que eu não quis identificar, é uma coisa que talvez eu pensei aqui agora, não sei se ficou confuso. Uma coisa é acertar o matrimônio, né, com disparidade de culto, que você pode procurar o seu pároco, pedir ajuda, caso ele não foi realizado de maneira correta. Esse é um ponto. Agora, com ou sem matrimônio, não impede dessa criança ser batizada. Exatamente. Não é isso? Não pode. Olha, talvez a mãe pode ser uma mãe solteira, o pai pode ser apenas estar ali numa união apenas de compromisso, não uma união sacramental ou uma união no civil, mas a família, o pai e a mãe querem que a criança seja batizada. Pelo menos duas perguntas ainda antes do nosso programa terminar aqui rapidinho. Bom, primeiro eu vou resumir, porque vários telespectadores falaram isso aqui pra gente, né? Mandaram aqui pra gente essa dúvida. Nós falamos sobre, o senhor falou sobre a questão da matéria, que é a água, da diferença do batismo de imersão. Mas o batismo de imersão também é válido na Igreja Católica? Opa, claro. Inclusive até o sentido, né, do batismo por imersão, né? Ele tem um sentido de mergulhar, né? É bonito isso, porque a água ela tem o potencial de matar. A água também lembra a morte. No dilúvio, Deus mandou o dilúvio para matar aquela geração, né? E que ficasse somente a família de Noé. Então a água ela também tem o poder de morte, né? Ela mata, assim como ela vai matar o pecado original. A água também, a pessoa vai ser mergulhada, vai ser inserida em Cristo Jesus. Então o senhor quis dizer assim que a matéria é a água, a matéria não precisa ser o rio, né? Mas não. Se for batizado por imersão, colocando a criança ou adulto imersão na água, por imersão na água, é válido normalmente. É válido normalmente. Né? Inclusive o rito do batismo é maravilhoso, né? O ato do mergulho. É que nós, hoje, durante o programa estamos explicando a questão hoje mais objetiva do batismo, né? Certamente, como eu disse, o assunto é bem rico mesmo. Nosso telespectador Gabriel Eugênio Souza de Melo, mandou uma pergunta muito interessante. Ele queria saber se quem não é batizado pode ganhar a vida eterna, né? Ainda completando, as pessoas que não foram batizadas, né, que vão morrer sem o batismo, elas estão condenadas a não ter acesso à redenção que Cristo alcançou para toda a humanidade? Olha, primeiro que nosso Senhor Jesus Cristo morreu para todos, né? Agora, interessante, se tem uma coisa chamada intenção, reta intenção, retidão de intenção. Nos documentos do Vaticano II, sobretudo na Lumen Gentium, diz que a pessoa ela pode alcançar a salvação, sim, se ela tiver numa religião, mesmo não professando a nossa fé católica, mas que ela acredite piamente em Deus. Ela morreu naquela intenção de que a doutrina que ela professava, para ela era aquela verdade. E ela buscou retamente a Deus. Então ela pode ser salva. E ela pode ser salva por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quis salvar a todos. E de uma certa forma também, o próprio corpo místico de Cristo, que é a igreja, vai atingir essas almas também que não foram batizadas. A fonte de salvação é sempre a mesma, a redenção sempre de Jesus na cruz. Exato. É que a via, às vezes, não é a comum e a ideal, que é a própria igreja, né? Exato. O curso, né, do rio, que às vezes tem curso de rio que é menor, né? Tem curso que é maior. E tem uma coisa também, né, padre, que é o chamado batismo de intenção. De repente a pessoa estava se preparando para o batismo, ou a criança, por exemplo, mas não deu tempo, faleceu antes do batismo. Faleceu, sem dúvida. Sem dúvida aquela criança alcançou a salvação por causa da intenção dos pais, né? É o batismo por intenção. E o batismo por intenção é válido e é real. Agora, é claro que é uma exceção. Também a gente não vai agora por preguiça falar, não vamos batizar mais criançada. Já que eu tenho intenção mesmo. Não, já tem intenção, né? Minha intenção é batizar, então não preciso mais... Aí não. Aí não dá da certo. regra né? tem uma exceção, né? O senhor falou também da a salvação que Jesus na cruz pode ser... fez a redenção na cruz, pode ser alcançado em pessoas até de outras denominações religiosas. Mas existem algumas denominações cristãs, que não são católicas, que a igreja aceita esse batismo, não aceita também? De repente a pessoa foi batizada numa igreja tradicional que professa a mesma fé na Santíssima Trindade, para começar, porque senão, fora disso, a conversa já parou por aí. Exato. Né? E de repente a pessoa foi batizada, por exemplo, numa igreja metodista. Quando ela se torna católica, ela precisa ser batizada de novo ou não? Então, vamos lá. O Código de Direito Canônico cita algumas igrejas. E, por exemplo, aqui não tem como a gente delinear todas as igrejas. Mas vamos pegar uma, por exemplo, né?
Por exemplo, os nossos irmãos que fazem parte da Testemunha de Jeová. Eles não professam, por exemplo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Eles não têm a profissão de fé na Santíssima Trindade. Então, por que o batismo deles não é válido? Porque o batismo deles não são batizados na Trindade, certo, em nosso Senhor Jesus Cristo. Não se tem esse mistério, não se tem a consciência que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, menos o pecado. Isso tem que ficar muito claro para um cristão católico. Quem é Jesus Cristo? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, menos o pecado. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Verbo de Deus que encarnou-se, que assumiu a natureza humana, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O credo, por exemplo, sem dúvida nenhuma, a pessoa, a igreja que não professa, que não tem esse conhecimento da natureza de Jesus, aí não tem como. Aí o batismo não foi válido mesmo. Entendi. Né? A maioria das igrejas que estão ligadas ao CONIC, aí sim, aí todas elas são válidas. Na dúvida, procure o seu pároco, né? Olha, muitas perguntas aqui que chegaram para a gente nem tem como a gente tempo de responder. Então, na dúvida, procure mesmo o seu pároco. Vá até a paróquia da sua região. Certamente o seu pároco vai te ajudar a esclarecer essas dúvidas. E engraçado que muitas perguntas que chegaram para a gente, ao contrário, de pessoas querendo saber como é que é essa história do batismo em outras denominações cristãs. O programa Eclésia, gente, fala só da fé católica, né? A gente não tem tempo de pensar em cada denominação, cada situação fora da Igreja Católica, né? Dentro da Igreja Católica, o assunto é tão extenso, tão rico, né, que a gente já tem tão pouco tempo para falar da Igreja Católica. Se a gente for falar de outras igrejas, certamente a gente não teria tempo aqui no programa Eclésia. Na dúvida, procure o seu pároco, né, aí da sua região, e você vai conseguir tirar essa dúvida. O nosso programa está terminando, a gente quase não tem mais tempo, mas queria que o senhor encerrasse dando a bênção para a gente, por favor, Padre Rogério. Sim. Olha, vou dar a bênção, e é importante também que todos então saibam que o batismo é importantíssimo, é necessário, né? A pessoa se torna uma nova criatura, se torna filho de Deus por causa do Filho de Deus que é Jesus Cristo, se torna membros do corpo de Cristo, recebe a graça, é um templo do Espírito Santo e também a santificação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Rogério Penha. Foi uma alegria ter o senhor aqui conosco. Manda o nosso abraço lá para a sua paróquia, Paróquia Santa Luzia, da cidade de Hortolândia, não é isso? Embora o padre está gozando das férias, né? Mas eu fugi das férias para vir para cá, mas aqui vai o meu abraço a todos os meus paroquianos, aí do Jardim Amanda, em Hortolândia, né? Já estou com muita saudade de vocês. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Valeu, gente. Olha só, na semana que vem a gente continua conversando sobre outros assuntos relacionados à nossa fé católica. Esse é o programa Eclésia. Lembrando que nossos programas sempre ficam disponíveis no site da Rede Século XXI, rs21.com.br. Basta procurar por programas, clicar em programa Eclésia, estarão disponíveis, inclusive esse em breve, todos os programas Eclésia que a gente faz aqui toda semana, tá certo? Um grande abraço, boa semana. Na semana que vem a gente continua a nossa conversa. Até lá. Tchau, tchau.